Boa noite a todos. Vamos começar nosso estudo da noite de hoje, seguindo o nosso roteiro da introdução de O Livro dos Espíritos, do item de número 8. Mas, a princípio, vamos fazer uma prece de agradecimento por esse momento e, acima de tudo, pela felicidade de estarmos unidos com a permissão de Deus. Mestre querido, Jesus, aqui estamos a iniciar essa transmissão e a rogar, Senhor, por todos aqueles encarnados e desencarnados que poderão nos acompanhar. E orar, Senhor, por todos aqueles que se encontram enfermos do corpo ou da alma, para que possam se recuperar com teu apoio, com o apoio da espiritualidade superior, com a vibração do amor de Deus. Que assim seja. Muito obrigado para quem já está assistindo, Tatiana, Luiz, estão visíveis, Janaína Revoredo, Tatiana Bonfim, de novo. Bem, o nosso tema de hoje, ele vai falar sobre o que caracteriza um estudo sério em relação à doutrina espírita. É muito comum que a gente ouça pessoas dizer assim: eu admiro aquela pessoa porque ela tem um conhecimento doutrinário muito grande, ela tem conhecimento da doutrina tão natural, ela apresenta com tanta facilidade essas questões de conhecimento. Eu queria ser como ela. Um fato: ninguém, na verdade, é como o outro. Somos diferentes, graças a Deus. Mas, em relação ao conhecimento doutrinário, é necessário que haja uma disposição da nossa parte de querer conhecer um pouco mais, de querer aprender. Então é preciso estudar o conhecimento espírita por bons livros, começando pelas obras básicas, que já tem o nome de básicas, porque a partir delas as outras serão mais fáceis de compreender, embora algumas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas se aproximam da doutrina espírita por um folheto, por uma mensagem, ou por um livro de romance. Não tem nada demais. Mas para ter conhecimento doutrinário é preciso estudar a base, e a base é Allan Kardec. E fazer um estudo. Essa palavra, muitas vezes, ela é, para pessoas, um tremendo horror. Estudar. Mas é preciso que nós busquemos o estudo para compreender melhor. Kardec já teve o trabalho de facilitar para a gente, com as suas obras basilares, esse conhecimento. Porque quanto mais a gente conhece, melhor somos adeptos da doutrina, melhor somos propagadores, e enquanto médiuns, também seremos médiuns mais equilibrados, sensatos,
porque estaremos fazendo aquilo que conhecemos. Então é muito importante estudar a doutrina espírita e criar gosto por isso, né? Quando começaram os movimentos das mesas girantes, que vocês lembram, grande era a curiosidade. E os espíritos inicialmente queriam isso, pela curiosidade, atrair as pessoas para que elas despertassem depois o sentimento de querer conhecer algo a mais. Se a coisa começasse séria, não atrairia a maioria das pessoas. Como começou com a curiosidade, atraiu a maioria das pessoas, que logo depois fizeram os sábios, os estudiosos, também darem atenção a esse movimento popular de mesas que girava. Mas, como nós sabemos que não ficou somente nos giros e nas danças, as mesas, que as mesas logo passaram a responder por pancadas às perguntas, a curiosidade foi cedendo a um estudo mais profundo, né? A uma ideia de conhecer as origens daqueles movimentos e verificando-se que eles não podiam partir de ações materiais fortuitas, que eles tinham aspectos inteligentes. Bem, nessa hora, aqueles que se julgavam incapazes de organizar o trabalho da codificação, mas que tinham acompanhado sessões, colhido mensagens, juntado caderninhos de anotações, resolveram pedir ao professor Rivail que organizasse, né, e que fizesse um estudo complementar, porque ele era um homem de ciência e sério. E Kardec, o nosso Rivail, diz, está anotado em obras póstumas, que quando começou a ouvir os espíritos, ele descobriu um mundo novo que se descortinava. Fosse o que fosse o que os espíritos dissessem, havia um horizonte imenso a pesquisar. Então ele compreendeu que a doutrina espírita, embora iniciante ali, tinha um horizonte largo que não poderia ser conhecido, apreciado, de maneira a quem passa os olhos sobre alguma coisa. Imagina bem, vocês querem ir a um lugar para comprar um peixe, né? E fazer num final de semana um peixe assado, uma coisa gostosa, uma iguaria. Mas que peixe escolher? Aí vocês têm a indicação da espécie do peixe, tudo bem. Mas há características do produto que vocês vão ter que examinar, conhecer, para levar para casa um peixe de boa qualidade. Um que tenha poucas espinhas, um que tenha sabor agradável. Aprender a fazer a limpeza do animal, né, para antes de assá-lo. Então não vai se comer o peixe de qualquer maneira. É preciso conhecer um pouco mais para fazer o prato do jeito que você gostaria. A mesma coisa no conhecimento dessa nova ciência. Mal comparando com o peixe, né? Porque é muito mais. Não é uma doutrina para ser aprendida num momento para o outro. Muita gente chega no centro e gostaria que numa reunião todas as respostas fossem dadas. E eu já cometi o erro de querer esclarecer as pessoas rapidamente. E digo hoje, é um verdadeiro desastre, porque é um mundo novo de conhecimento
são tantas informações que a pessoa se perde, ou ela acha que é ilusão. O nosso amigo hoje já desencarnado, Richard Simonetti, certa vez, ouvindo de um companheiro que gostaria de estudar algo sobre espiritismo, ofereceu a essa pessoa o livro Nosso Lar, porque ele acha maravilhoso o livro, né? A facilidade com a qual André Luiz escreve e explica as situações, os diálogos, o romance em si. Passada uma semana, a pessoa devolveu o livro, muito aborrecida, porque falou assim: eu gostaria de estudar coisas de espiritismo e você me deu, na verdade, um livro que parece mais de H.G. Wells, escritor de romances futuristas, como Viagem ao Centro da Terra, o 20 Mil Léguas Submarinas, né? Autores da Máquina do Tempo, na verdade, o H.G. Wells. Os outros livros é de Júlio Verne. Ele falou: não aceitei um lugar que se veste roupa, toma sopa e anda num aviãozinho que flutua, gente, espírito que desmaia. Aí o Simonetti pediu desculpas e falou: realmente eu comecei errado. Eu deveria ter dado uma obra espírita para ele iniciar o seu conhecimento básico e daí poder entender bem André Luiz, Emmanuel e todas as obras subsidiárias. Aí ele foi e falou: qual o livro que eu vou dar? Eu vou dar um opúsculo, um livro pequenininho, chamado O que é o Espiritismo. Porque, para quem não sabe, tem que saber primeiro o que é o Espiritismo. Então, na verdade, esse livro, a doutrina espírita em si, que nos lança de súbito, como diz Kardec, numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenção e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Qual é o resultado? Conhecer a doutrina espírita. Sabê-la tão bem quanto aquela pessoa que eu admiro, para não ficar toda hora na dependência de um guru, que a doutrina espírita não forma nenhum. Mas nós elegemos muitas vezes, né? Nós sabemos que até por simpatia, mas o bom é que a gente conheça e que só tire as dúvidas quando elas realmente forem novidades para nós e não houver oportunidade de estudarmos anteriormente. Mas quando Kardec coloca homens sérios, ele não coloca pessoas sisudas, sem riso, sem alegria. Nós já tivemos companheiros na casa espírita que achavam que o estudo sério era chegar no centro com aquela cara de quem está no enterro, mais para chorar do que para rir, não falar com ninguém e depois da reunião sair igual o animal que entrou no lugar onde ele não era querido, porque nem ser humano ele deixava ser, porque não cumprimentava ninguém. Isso é muito triste. A seriedade não está aí, a seriedade é a do propósito, é do que eu quero fazer. Você pode chegar na casa espírita, da rua, com suas diversas experiências, expansivo, ser você espontaneamente, sorrir, né, na medida do possível, alegrar os outros, né, abraçar quando for possível de novo e manter a seriedade na hora de aprender, de sentir graça de ser espírita, mas de não fazer graça com a doutrina, não debochar, como também não se deve debochar da doutrina dos outros. Então o que nós observamos essa é a seriedade, animados de um firme propósito. Eu quero aprender a doutrina espírita. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu também li
algumas obras romanceadas. Não me esqueço, uma das que eu sempre recomendo, e foi a que eu li logo de início, é A Granja do Silêncio. É um romance muito bonito, muito interessante. A gente sempre gosta dessas coisas de época, de outros países, né? Mas eu me encantei por uma parte da doutrina que chama-se de clássicos, ou seja, aqueles livros que falam sobre temas doutrinários em pesquisas, em análises. Então, fatos espíritas, levitação, a hipnose, né? E Kardec, evidente. Não é que eu não goste, ou não tenha lido, ou não conheça outras obras de alguns espíritos, né? Como Fernando Duó, Ivone Pereira do Amaral, maravilhosos. Mas o meu propósito era me esclarecer, conhecer. Então, os livros clássicos, que muitas vezes são relegados nas prateleiras das nossas estantes, eles são excelentes. Livros como Pedro Franco Barbosa, O Espiritismo Básico, no qual ele faz um estudo sobre a doutrina espírita, doutrinas espiritualistas, a Umbanda, sem fazer crítica, sem diminuir. É estudo. É maravilhoso. Há um outro livro também, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, que compara teosofia, Rosa Cruz e outras, que muitas vezes as pessoas não leem, né? E aí continuam confundindo. Porque é uma coisa também que alguns espíritas fazem e que parece a princípio de bom tom. Respeito às religiões e às ideias dos outros é muito importante, mas o ecumenismo, onde você traz para dentro da doutrina aquilo que não é da doutrina, esse não faz bem. Trazer rituais, trazer pensamentos, trazer práticas que não são da doutrina, só confundem as pessoas. Por isso que muita gente acha que espiritismo é tudo que vê por aí, quando é diferente, não desmerecendo a crença de ninguém, mas também mantendo a nossa, mantendo a pureza doutrinária, assim como os espíritos passaram. E como Kardec fez todo o trabalho de dar conhecimento, né, esclarecendo os mínimos detalhes para que não houvesse dúvidas. Então, diante desse aspecto, desse firme propósito, o que caracterizaria um estudo sério? O estudo sério é o estudo metódico e continuado. Kardec escreve dizendo assim: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Devemos admirar-nos de não saber com frequência ou obter nenhuma resposta sensata às questões de si mesmas graves quando a fazemos ao acaso e a queima-roupa, em meio a uma enxurrada de perguntas extravagantes. Ou seja, quando se faz uma evocação ou se tem contato com os espíritos, se não tem cuidado nas perguntas, vamos ver perguntas, respostas, que nem sempre são aquelas completas, nem são aquelas que satisfazem o que a gente quer saber. Então é preciso saber formulá-las, saber o objetivo, saber a que categoria de espíritos nós estamos nos dirigindo. Porque é importante. Com os espíritos levianos, tudo que você perguntar, ele vai responder. Mas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum cuidado. Então, se for uma coisa ofensiva, o problema é seu, de quem ouviu, porque ele não liga para isso. Então é importante, nessa hora, que pensemos realmente nesse aspecto. Formular as perguntas
né, quando o nosso trabalho permite. Em geral, nas reuniões de desobsessão, quando se trata dos irmãozinhos que ali vão, as perguntas são muito importantes para se chegar ao âmago do sofrimento dele e poder ajudá-lo. Então é preciso também aprender a ouvir e ter calma ao responder. Aí uma outra coisa, se colocar na condição de ser humano, como é aquele que está se manifestando, apesar dos seus erros e sofrimentos. Até porque quem não sofre, quem não erra. Aí Kardec diz: quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Bem, adquirir uma ciência, ciência que é conhecimento. E a doutrina espírita é um conhecimento novo. Mas como é que eu vou saber espiritismo se eu não pôr ordem naquilo que eu quero aprender? É aquela questão que eu comentei antes, das pessoas quererem saber tudo numa reunião e você não tem tempo. Quando observamos as colocações feitas por Kardec nos demais livros da doutrina, né? Porque já no livro dos Espíritos, a ordem e o encadeamento é a codificação em si, né? Muitas vezes a gente acha assim, ele deveria ter colocado essa pergunta antes da outra. Quando você analisa a ordem, você percebe que está corretíssima. Agora, você pode estudar o livro em partes. O que acontece muitas das vezes é, quem tem conhecimento, apreende. E quem não tem, fica às vezes com dúvidas pequenininhas, porque não estudou antes. Mas todas as obras de Allan Kardec, elas são metódicas. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo metódico, do encadeamento das bem-aventuranças. O livro dos médiuns, ele coloca bem claro, primeira pergunta, há espíritos, que é preciso que acredite-se e entenda que é espírito, para desencadear o espiritismo. E aí vão capítulos a capítulos, sempre aprofundando as ideias e desenvolvendo a anterior. Kardec tem esse trabalho, tem esse cuidado. Da mesma forma, nós fazemos nas nossas casas espíritas. Quando elegemos um programa de estudos, ele não pode ser um programa sem o mínimo de elaboração e encadeamento, porque senão se tratam de assuntos tão variados e as pessoas ficam perdidas. Não sei se vocês já perceberam que quando foi criada a Semana Espírita pelos nossos companheiros aqui de Nilópolis, e dentre eles o nosso irmão Carlos Augusto, fundador do Humildes por Jesus, eles seguiram uma ideia de que quem fosse à Semana Espírita faria um curso de Espiritismo durante uma semana. Então, os temas eles têm que ser propostos também com um encadeamento. E a pessoa que for num encontro e for no outro, vai ver a complementação do estudo. É o método, né, que é um dos capítulos do livro dos médiuns. Qual o método utilizado para fazer isso? Né? Nenhum professor ensina sem recursos pedagógicos adequados, sem a didática. Então é preciso que a gente também aprenda o Espiritismo dentro da didática espírita, com encadeamento dos assuntos. Primeiro a base, o descobrimento, a codificação, e aí começa a desenvolver todos os temas. E o principal deles, e o inicial é Deus. Se a pessoa não acredita em Deus, por aí já parou a conversa.
Então é muito bom a gente observar essa preocupação de Allan Kardec, né? E o desencadeamento das ideias de desenvolvimento, aos poucos nós vamos aprendendo. Ninguém lê um romance do meio para frente ou de trás para frente. A pessoa lê começando na introdução do romance. E é um livro agradável. Se você pular capítulos, você não vai compreender bem o desenvolvimento da história, o aspecto que leva cada personagem a agir dessa ou daquela maneira. Então, quando nós colocamos o estudo da doutrina espírita nessa ordem, nós nos assenhoramos do seu conhecimento. E isso é muito importante. Agora, como é que se faz isso no dia a dia? Frequentando casa espírita. E lendo. Lendo é muito bom, mas a frequência também nos humaniza. A frequência nos fraterniza. Muita gente diz assim, eu não preciso estar dentro do templo para ser espírita. Realmente, ser espírita é uma questão interna. É dos seus sentimentos. Mas vocês já viram o que acontece com a brasa quando você tira ela do meio das outras? Ela esfria e vira carvão, ou cinzas. A nossa fé é da mesma forma. Tirou do meio em que nós estamos vivendo, excepcionalmente aqueles que têm uma fé muito grande, são espíritos já muito elevados, a maioria de nós tem um declínio na fé, um arrefecimento, como dizia Allan Kardec. E aí sofre, e aí duvida, e aí passa a temor. E, por incrível que pareça, para alguns espíritas, há espíritas que morrem, se não da expectativa do suicídio. Porque tem as mesmas fragilidades de todo mundo. Então precisa esse convívio. Aí eu vou à casa espírita e acompanho o estudo. Se eu digo que eu gosto do espiritismo, por que motivo? Eu faço tudo na minha vida, me dedico a tudo e não me dedico a frequentar, a participar, a estudar, a me envolver numa reunião da casa espírita. Por mais que diga, vou estudar lá aquilo que eu já sei. Olha, há muita coisa que eu não sei. Então é muito bom que a gente perceba essa necessidade. E olha, casa espírita pertinho da nossa casa é o que não falta. Horário diversificado. Só se certifique de que a casa espírita seja espírita, né? Porque ainda há alguns lugares que misturam-se as coisas e as pessoas ficam mais confucionistas do que espiritistas. Bem, Kardec anota no último parágrafo do item 8 o seguinte: dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Olha só o aspecto para o qual a gente tem que colaborar na nossa casa espírita. Kardec diz que a reunião é um ser coletivo, ou seja, onde a comunhão do pensamento, né, e dos sentimentos tem que estar presente. Lembram que disse Jesus? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. Então não adianta estar somente reunido, tem que estar reunido em nome de Jesus. E em nome de Jesus é no rol dos sentimentos. Não adianta estar dentro da igreja com o pensamento lá fora. Não adianta estar no centro, né, desassociado do que se faz ali. Então é importante, porque é nessa hora em que nós atraímos a melhor assistência possível aos nossos propósitos. E não só o estudo, mas também as nossas questões íntimas
poderão ser resolvidas, auxiliadas na resolução, influenciados, né, com bons pensamentos. Isso é muito bom que a gente saiba. Aí diz ele assim: a leviandade e as questões ociosas afastam os bons espíritos, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas, e o campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para combaterem, para zombarem, de nós e divertirem-se da nossa custa. Isso acontece. Pode acontecer em qualquer casa espírita, em qualquer reunião. É preciso dar seriedade no sentido de querer um propósito de aprender, para que espíritos que venham ensinar máquinas do tempo, máquinas de fazer dinheiro, né, ou fórmulas mágicas de como vencer na vida sem trabalho e de maneira não honesta, se comuniquem. E enganam o melhor de nós, né? Então é importante que a gente escolha as nossas companhias através dos nossos sentimentos e pensamentos. E alguém diria assim: mas Fernando, nós somos seres imperfeitos. Isso, mas dentro da nossa imperfeição tem que caber o esforço de melhorar. Não é crítica, mas nós observamos uma coisa no nosso movimento que é natural dos seres humanos. É o uso do livre-arbítrio para quando a coisa me satisfaz. Quando é do meu interesse, é meu livre-arbítrio. Quando não é do meu interesse, deixa para a próxima encarnação. Então é importante que nós façamos o bom uso do livre-arbítrio, para não deixar nada para a próxima encarnação, ou o mínimo possível, né? Ou não deixá-la tão complicada como às vezes está sendo a vida agora. Então façamos esse esforço. E ele diz assim, ao finalzinho: o que sucederia numa reunião dessas, né? Há uma pergunta grave. Seria respondida, mas por quem? E como se o meio de um bando de galhofeiros lançássemos essas questões. Que é a alma, que é a morte. Então, nós temos sempre a ansiedade de saber quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui na Terra, para onde voltamos. Se não fossem as respostas dos espíritos superiores, a busca séria por essas respostas, nós teríamos uma série de colocações desagradáveis, ou incompletas, ou maldosas mesmo, para nos criar o terror diante das coisas que são tão naturais. Eu sei que a alma é o espírito reencarnado, né? Não é um fantasma perseguidor. Há almas boas que se aperfeiçoaram e há almas que estão se aperfeiçoando, imperfeitas ou más, né? Dependendo das suas ações. Mas nenhuma delas perpetuamente relegadas ao sofrimento e à causa da dor. A morte existe para o corpo físico, faz parte do ciclo de vida terrestre, vida corpórea, né? Eu diria melhor, corpórea, porque não se restringe à Terra. Em outros planetas que tem a vida corpórea, ela também se extingue, mais rápido ou menos rápido, de acordo com a evolução do planeta. Mas sabemos que a morte, na verdade, não nos atinge, que continuamos a viver, que levamos o nosso patrimônio espiritual conosco. Conservamos nossas amizades, nossos relacionamentos, formamos famílias espirituais. Olha quanta coisa boa
adquirimos pelo estudo. Sabemos que nem mesmo aquele temor de que vai doer na hora da transição é real, porque na maioria das vezes nós vamos nos desligando pouco a pouco, exceto aqueles que se desligam de súbito no acidente, mas também que essas sensações todas cessam, que a oração nos eleva, nos facilita o caminho, que nós que vamos para o outro lado poderemos ajudar os que aqui vão ficar. Como eles podem nos ajudar também com suas orações e seus desejos de felicidade. Quanta coisa boa que a gente aprende pelo estudo. Só então obtereis grandes coisas, perguntando àqueles que são sérios. Sede mais laboriosos, vamos trabalhar, e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com alunos negligentes. O abandono aqui tem que deixar de lado o aluno que não quer estudar e dar atenção àquele que queira. Não é porque o professor é mau, mas o que mais precisa é aquele que realmente quer, que busca. Aquele que deixa o conhecimento de lado, por sua vontade própria, ele está fazendo escolha do seu livre-arbítrio. Depois ele vai justificar. Era livre-arbítrio meu. Então, colha aquilo que você plantou. É muito interessante tudo isso. Então, o nosso convite é que todos busquem estudar a doutrina espírita, reservar um momento para uma boa leitura. Seja um romance que você gosta, seja um livro de contos. O nosso irmão Humberto de Campos, o irmão X, tem uma lavra de obras que é maravilhosa porque são vários estilos literários. Tem os contos, tem os apólogos, que são aquelas histórias narradas sobre algum tema desenvolvido, e livros de cunho evangélico, ditado por ele, dentro do estilo de escritor, como Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós vamos ter assim uma gama imensa. Visitem as suas livrarias nas casas espíritas, escolham uma obra. Apesar de hoje em dia termos computadores, nada tira o prazer de folhear um livro. É mais fácil você botar uma tirinha de papel, parar ali e começar. E se você tiver dúvida, você volta também ali rapidamente. Botaram o ratinho lendo aqui, muito bonitinho. É maravilhoso isso, gente. Muito bom saber que a doutrina está ao nosso alcance. A doutrina espírita não tem mestres, tem irmãos que dividem conhecimento. Quando algumas vezes as pessoas falam assim, eu vou colocar uma questão aqui, mas se eu não souber, o Fernando responde. Eu não me lisonjeio com essa lembrança. A pessoa faz referência de que eu estudei e talvez saiba aquele conhecimento. E quando eu não sei, eu corro no livro para procurar, porque também me interessa saber. Mas é muito bom ser lembrado, mas é melhor lembrar das obras básicas. Daqui a algum tempo, o Fernando vai passar, como passaram os meus amigos de outros momentos, mas o conhecimento que eles me passaram, o que eles me disseram, está guardado em mim, e eu fico muito feliz. Então, só temos a agradecer essa oportunidade de aqui estarmos e
de pedir a Deus que abençoe a cada um dos nossos ouvintes, assistentes, até um aí que está botando umas carinhas feias aí, nervosas, deve estar com algum probleminha, e orar pelos desencarnados, pelos vítimas das doenças comuns, da Covid, e principalmente orar por aquelas pessoas que estão com medo e que precisam vencer o medo, porque apesar das dificuldades que o mundo oferece e da gravidade de todas as enfermidades que nos cercam, a melhor escolha é viver. Tomem seus cuidados, mas vivam, sorriam, ouçam música, leiam um bom livro, assistam programas e reportagens boas. Tá? Afastem de vocês todo o temor. E eu desde já agradeço por vocês terem me ouvido e peço a Deus que na próxima semana sejamos juntos numa nova live, né? Indo em frente na introdução do livro dos Espíritos. Vamos agradecer? Ó Jesus, que dissestes, pede e receberás, procuras e acharás, bata e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu bato, procure e vos rogo que a minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que disseste, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, que a minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que a minha prece nesse momento será ouvida. Muita paz a todos. Se não citei o nome de alguns, me perdoe, mas um abraço carinhoso em todos que estiveram comigo durante a live. E que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Amanhã tem estudo no centro, 16 horas. Um abraço.